Bom, gente, vamos lá para mais uma sessão. Importante a gente sempre falar, né, que esses fundamentos sólidos na nossa vida, a gente começou falando sobre a pessoa do Pai. E a gente vendo, né, deixa eu rever aqui com você. Eu gostei dessa citação aqui do Robert Schaper, que diz que a adoração é a expressão de um relacionamento na qual Deus, o Pai, se revela e revela o seu amor em Cristo e pelo Espírito Santo administra graça, pela qual nós respondemos em fé, gratidão e obediência. Ou seja, a gente está falando de um Deus maravilhoso, não é? Que se revela em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente vai ver hoje sobre o Filho. Nós vimos o Pai, a quem nós adoramos, e nós vamos também adorar o Filho. Nós adoramos o Filho, nós reverenciamos o Filho, nós respondemos ao Filho, nós nos submetemos à palavra do Filho. Mas nós temos que entender que o nosso acesso ao Pai é através do Filho. Jesus Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter novamente aliança, para que eu e você pudéssemos ter acesso, para que eu e você pudéssemos ter intimidade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu também tenho que entender que a adoração é um relacionamento através do Filho. É engraçado que Jesus é chamado de a pedra angular. E eu comecei essa introdução aqui para que você entenda que a pedra angular da nossa adoração, da adoração cristã, é Cristo. Deus é aquele que recebe essa adoração como uma figura paternal. Ele também é a figura que nos capacita a adorar. Tudo vem do Pai das luzes, vem de Deus, através do Filho, com a capacitação do Espírito Santo, chega até nós, através do Espírito Santo. Mas Jesus tem essa figura dele ser a pedra angular. O que é a pedra angular? Está aí na sua apostila. A pedra angular era a pedra fundamental, utilizada nas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício. Então aqui já vem uma referência, ela era a primeira a ser colocada. Ela não era a segunda, ela não era a terceira, ela não era a quinta, ela era a primeira. Se nós vamos entender sobre a adoração, nós precisamos, na nossa vida, colocar Jesus como pedra angular, como pedra de esquina. É a primeira pedra dessa construção que nós precisamos entender. Que nós precisamos colocar, essa pedra vai apontar para o Pai. Filipe pergunta para Jesus, Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus vira para Filipe e fala, mas há tanto tempo eu tenho estado convosco. Eu sou a pedra, ele não fala isso naquela referência, mas entenda isso, eu sou a pedra angular que vai apontar para o Pai. Toda essa construção desse relacionamento aponta para a pessoa do Pai. E nós só conseguimos entender isso pela pessoa do Espírito Santo. Então essa pedra angular era a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Tozer, ele diz que, num dos livros, um livro que eu estou lendo dele, chama Delighting in God, ele fala que, se nós queremos ajustar a nossa percepção do sobrenatural, a nossa percepção espiritual, nós precisamos ver Jesus Cristo como centro, como fundamento e como preeminente. Cristo é tudo aquilo que nós precisamos para entender o Pai. Cristo é tudo que nós precisamos. Nós vemos o Pai em Cristo. Nós vemos o Pai por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele faz, na maneira como Ele se comporta. Nós vemos o Pai. Jesus na terra mostrava o Pai. Jesus na terra apontava para o Pai. Jesus na terra orava ao Pai. Jesus na terra se relacionava com o Pai. Ele é a pedra angular. Colocar a pedra angular então deve ser a prioridade.
A palavra prioridade no latim significa o que está mais à frente. É estar em primeiro lugar, é estar acima, é ser superior em ranking de autoridade. Anote essa primeira frase, por favor. Dizer que Cristo é a prioridade da adoração, é dizer que Ele merece a nossa atenção antes de qualquer alternativa concorrente. Nesse mundo há várias vozes, diz Paulo. Nenhuma delas tem sentido, todas elas querendo chamar a nossa atenção para que nós tiremos o nosso foco, tiremos a nossa atenção daquilo que é importante, olhando, Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. João capítulo 14, verso 6, você conhece, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, só há um caminho para nós conhecermos o Pai, e esse caminho é o Filho. A direção é o Espírito quem dá, mas o caminho a ser trilhado é Cristo. Jesus permanece o único caminho para o Pai em adoração. E aí abra lá comigo em Hebreus. Hebreus tem muito a nos dizer, o escritor de Hebreus aqui nos mostra essa questão de Jesus sendo superior, de Jesus sendo a pedra angular, de Jesus sendo importantíssimo para que nós possamos entender o Pai. Muitos não entendem o Pai porque não se relacionam com Cristo. Muitos não entendem o Pai porque não se relacionam com Cristo. Cristo aponta para o Pai de maneira perfeita. E aí nesse primeiro ponto, então Jesus diz, eu sou o caminho. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o acesso. Quando Jesus estava querendo dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava fazendo referência ao tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés tinha 3 entradas. A primeira chamada o caminho, a segunda chamada a verdade e a terceira chamada a vida. Jesus está falando, eu sou o tabernáculo de encontro com Deus. Eu sou aquele pelo qual vocês vão encontrar com o Pai e ter relacionamento com o Pai. O único acesso ao Pai é através de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 22. E depois a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue, de quem que é esse sangue? De Jesus. E pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Tudo isso é para que nós possamos nos aproximar. O Pai está esperando com que a gente se aproxime. Ele já abriu o caminho é o próprio Jesus. Ele rasgou a sua carne, o caminho está aberto, o véu já foi rasgado. Hoje nós já temos acesso à presença de Deus através de Jesus. Nós podemos nos aproximar com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está falando de santificação. O processo de santificação na nossa vida nos aproxima de Deus, gente. Nos aproxima da pessoa de Deus, nos dá mais sensibilidade. David Peterson, no seu livro Engaging with God, ele diz, fundamentalmente então, chegar-se a Deus significa crer no Evangelho, porque ele diz que nós devemos chegar com sincero coração, em plena certeza de fé. Veja, significa crer no Evangelho e fazer uma apropriação pessoal da salvação. Salvação é nós novamente estarmos ligados com Deus. Aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu me aproprio dessa salvação. O apóstolo Paulo fala para a gente colocar o capacete da salvação. Através de quem veio essa salvação? Através de Jesus Cristo. Por isso, falar de adoração, a gente também fala da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário e dos seus benefícios. Aleluia!
Eu li um livro há um tempo atrás, tirei essa citação do D.A. Carson, que ele diz nesse livro, Worship by the Book, ele diz, leia aqui comigo que está na sua apostila, obviamente, o que nos leva à presença de Deus é a morte e ressurreição de Jesus. Se dermos a nossa adoração, está faltando essa palavra, se dermos a nossa própria adoração algo desse poder, não irá demorar muito pensarmos de tal adoração como sendo de grande mérito, ou eficaz, ou algo parecido. Como se a nossa adoração tivesse realmente algum poder para fazer isso acontecer. Como se fosse a nossa adoração que tivesse rasgado o véu. Não, foi a morte de Jesus. O que D.A. Carson está falando aqui é justamente sobre nós colocarmos ênfase na prioridade, que é a morte de Jesus. Se nós dermos à adoração toda essa glória, ele diz, não irá demorar muito pensarmos de tal adoração como sendo de grande mérito, ou eficaz, ou algo parecido. A verdade que tal expressão esconde é que quando nos ajuntamos e adentramos em atividades de adoração corporativa ou coletiva, incluindo não somente oração e louvor, mas a Santa Ceia, e atentamente ouvirmos a palavra, nós encorajamos outros, nós edificamos uns aos outros, e geralmente nos sentimos encorajados e edificados. Ele está falando na importância da adoração coletiva. Como resultado, nós somos renovados em nossa percepção do amor e da verdade de Deus, e somos encorajados a responder com adoração e com ação. Onde é que isso começa? Qual é a pedra angular? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós adoramos porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele é o nosso único acesso. É pelo sangue de Jesus, então, qual é esse acesso? Pelo sangue de Jesus, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Nós só podemos entrar na presença de Deus. E por falar em entrar na presença de Deus, nós cremos que Deus é um Deus onipresente. E por entrar nessa presença, nós estamos falando sobre entrar nessa como Tozer diz, na nuvem do desconhecido. Ou seja, uma outra dimensão onde Deus pode se manifestar livremente na nossa vida. Onde Deus tem acesso à nossa vida. E onde nós temos acesso à vida irrestrita de Deus, relacionamento. É isso que nós estamos querendo falar. Esse novo e vivo caminho é a morte e a ressurreição de Jesus, e não os nossos métodos. Não é pela acústica maravilhosa da igreja. Não é pelo sistema de som de última geração que cria aquele ambiente. Não é pelas músicas que nós cantamos. Tudo isso ajuda a nos entregarmos mais ao Deus a quem adoramos, facilitando a minha resposta. Gente, como é ruim, como atrapalha ter um som ruim. Cruz, credo. Você está tentando conectar com Deus e o som está fazendo chiado. Você está tentando fazer e a guitarra está distorcendo. Porque o camarada não separou um minuto para afinar sua guitarra. Mas mesmo assim não vem através da guitarra. Vem através do sangue de Jesus. Eu sempre falo para os meus músicos que o nosso papel é treinar o suficiente para que a gente atrapalhe menos. Na hora da adoração com música, a guitarra deve cooperar, o piano deve cooperar, as vozes devem cooperar, para não chamar atenção para si. Santo Agostinho diz isso. Quando eu começo a perceber mais a voz do que canta, do que as palavras que estão sendo cantadas, confesso que pequei. Porque a arte, nós temos que ter um cuidado, porque a arte ela tem a capacidade de tentar roubar a glória de Deus. E nós estamos aqui, nos reunimos para que a música facilite o encontro. Para que a música ungida, ela facilite essa dança. Mas essa entrada não é pela música. Essa entrada é pelo sangue de Jesus. Por esse novo e vivo caminho.
Se nós não entendermos isso, eventualmente roubaremos a glória de Deus e daremos a qualquer objeto que nos auxilia a adoração que é devida somente a Ele. E às vezes a gente fala, nossa, quando você toca, eu adoro. Sim, algumas pessoas conseguem facilitar melhor, mas não é minha obrigação fazer você adorar. Quando eu subo nessa plataforma, não é minha obrigação. E uma vez eu tive esse vislumbre, como se fosse uma mesa. Preste atenção nisso, que legal. Como se fosse uma mesa. E aí um músico vem, coloca um pãozinho, o outro vem, coloca um leite, o outro vem, coloca um queijo de Minas. Pastor, para de falar que eu estou com fome, aleluia. E outro vem, bota um pão de queijo. E o outro vem, bota um mamãozinho ali, bonitinho, descascadinho já, todo preparadinho. E eu, como líder de música, eu só facilito essa troca. Isso aqui está disponível para você. Vem e pega. Isso aqui está disponível para você. Pode entrar, pode pegar. É de graça. É a única coisa que eu faço. Eu não gero adoração no seu coração. Quem gera adoração, nós já vimos, é o Pai. E para isso nós precisamos estar abertos para entender quem é o Pai. Nós só conseguimos entender quem é o Pai através de Jesus. E nós só conseguimos chegar até o Pai através de Jesus. E muitas vezes a gente só se limita àquele líder de música. Nossa, quando aquele líder de música toca, canta, eu adoro, que é uma beleza. O outro já não é tanto assim. Uma vez eu fui numa igreja e, nossa, deram oportunidade para 2 senhorinhas. Eu vou dizer mais uma vez essa expressão, cruz credo. Ah, meu Deus, era fita cassete ainda, a fita estava ruim. Não era de melhor qualidade. A voz das meninas, das senhoras, aleluia, não era da melhor qualidade. Mas não é isso que me puxa para adorar. Não é a voz de quem canta que me chama para adorar. O que me chama para adorar é uma paixão no meu coração por aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. É isso que me leva a adorar. Porque senão, se eu não tiver a música que eu gosto, eu não adoro. Se o pastor não ler o versículo que eu estou acostumado, eu não adoro. Se o palco estiver arrumado de maneira diferente, eu já não adoro. A adoração vem do coração, gente. Tudo que é externo visa facilitar ou prejudicar. E nós temos que ter atenção nisso. É só pelo sangue de Jesus. Só existe uma pessoa que pode nos levar à presença de Deus. E esse não é o líder de música, mas Jesus e o seu sangue. Anote mais essa frase. A nossa confiança não está na sua habilidade, mas na revelação do sangue de Jesus. A nossa confiança não está na nossa habilidade, mas na revelação do sangue de Jesus. E 3 coisas quando a gente fala com relação ao sangue de Jesus. Número 1, o sangue é para Deus. A pessoa mais interessada com que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário era Deus. Você e eu fomos os beneficiários. E aí vem o segundo ponto. Mas a pessoa mais interessada é Deus, porque a pessoa mais interessada em ter um relacionamento, em se doar, era Deus. E existia uma barreira chamada pecado. A barreira do pecado que permanecia entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, entre você e Deus, foi desfeita. O sangue de Jesus quebra a barreira do pecado. E mais uma vez, Deus pode derramar do seu coração para você. O sangue de Cristo traz paz com Deus. O sangue de Cristo nos salva da ira de Deus. O sangue de Cristo nos reconcilia com Deus. Por causa do sangue de Cristo, nós podemos nos relacionar com Deus novamente. A santidade de Deus está completamente satisfeita. E Deus é o primeiro beneficiário desse sacrifício, porque, como vimos anteriormente, Ele deseja estar com o homem. Número 1, o sangue é para Deus. Número 2, o sangue é para o benefício do homem. O sangue não apenas satisfaz
os requerimentos santos da justiça de Deus, mas também resolve o problema da maior necessidade de cada ser humano. Nós precisamos de Deus. Billy Graham fala que no coração do homem sem Deus há um buraco do tamanho de Deus, e só Deus consegue preenchê-lo. O sangue de Jesus resolve o meu problema e o teu problema. É benefício para Deus, mas resolve o meu problema. O sangue de Cristo nos limpa da culpa. O sangue de Cristo nos aproxima de Deus. O sangue de Cristo nos dá ousadia para entrar na presença de Deus. Número 3, o sangue de Cristo é contra Satanás. Número 1, o sangue é para Deus. Número 2, é para o nosso benefício. Número 3, o sangue é contra Satanás. Ele é o acusador dos irmãos. Mas contra ele temos nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus, aleluia, que é o nosso advogado diante da santidade de Deus. O sangue de Cristo coloca Deus ao lado dos seus filhos contra o diabo. O sangue de Cristo desfaz o direito legal de propriedade que estava contra nós. Nós pertencíamos ao inferno. Hoje nós somos propriedade exclusiva dele. Aleluia. Número 3, Hebreus capítulo 10, verso 21, diz que ele é o nosso grande sacerdote. Ele é o nosso grande sacerdote sobre a casa de Deus. Leia aí comigo na apostila, na versão da Bíblia Viva, que diz: ele veio como supremo sacerdote desse sistema melhor que nós agora temos. Ele entrou naquele tabernáculo do céu, maior e perfeito, que nem é feito por homens, nem faz parte desse mundo. E uma vez por todas, levou sangue para dentro daquele compartimento mais interno, o Santo dos Santos, e o salpicou sobre o propiciatório, que é um outro nome em inglês, diz que é o assento de misericórdia, o trono de misericórdia, o propiciatório. Mas não era sangue de bodes nem de bezerros. Não, ele levou o seu próprio sangue, e com esse sangue, por si mesmo, ele garantiu a nossa salvação eterna. Ele é o nosso grande sacerdote. É interessante quando a gente estuda um pouco sobre essa palavra sacerdote, não se tem uma definição clara do que a palavra hebraico Cohen significa, mas uma palavra todo mundo entende, que é a palavra aproximação. O papel do sacerdote era aproximar pessoas de Deus. Por isso nós somos reino e sacerdócio. O nosso papel é aproximar Deus dos homens, mais uma vez, e os homens de Deus. Por isso, ministros são chamados erroneamente de sacerdotes, como se eles fossem a classe, né? Os pastores são os sacerdotes. Não. Se nós nascemos de novo, nós somos sacerdócio. É o que Martim Lutero quis fazer com a reforma, o sacerdócio de cada santo, de cada cristão. Eu e você temos o papel, eu e você temos o ministério da reconciliação. Como se Deus estivesse reconciliando o mundo consigo mesmo através de mim e de você. Como? Pela obra consumada de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. É isso que Hebreus está querendo dizer para a gente. Você quer se aproximar de Deus? Você pode se aproximar de Deus, você deve se aproximar de Deus, mas só existe um caminho, o sangue de Jesus. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso grande sacerdote. Foi ele que nos aproximou de Deus. O Filho de Deus foi designado como sumo sacerdote, depois de ter sido aperfeiçoado. Cristo era perfeito no seu caráter, mas foi através do seu sofrimento que ele tornou-se perfeito em sua capacidade de representar a humanidade diante de Deus. Como Deus, ele era perfeito. Como humano, ele aprendeu as coisas pelas coisas que sofreu. Como humano, ele teve que se aperfeiçoar. Por isso ele dependia do Espírito Santo. Hebreus capítulo 2 diz isso. Depois você lê lá. Hebreus capítulo 2, verso 17, verso 18. Diz que ele se tornou fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, fazendo propiciação pelo pecado do seu povo. Jesus nos representa. Jesus nos representa.
Hebreus capítulo 4, verso 14, vai dizer: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ele é o grande sumo sacerdote. Eu posso me aproximar de Deus porque eu estou em Cristo, e Cristo me aproxima de Deus. Aleluia! Ele é o nosso grande sacerdote. Para terminar, algo muito importante. Se Deus é onipresente, nós devemos nos lembrar que Cristo está vivo no meio do seu povo. Mateus capítulo 18, abra lá comigo. Mateus capítulo 18. Verso 20. Olha só. Mateus 18, 20. Diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. O acesso é através de Jesus. É através do sangue de Jesus. É através do sacerdócio de Jesus que nós nos aproximamos. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena convicção, em plena certeza de fé. Nós nos aproximamos, mas Mateus 18 está dizendo que Ele também se aproxima de nós. E Ele vem com todo o seu poder, gente. Falar que Jesus está no nosso meio é falar que Jesus vem com todo o seu poder. Com toda a sua glória. Com toda a sua presença. Com toda a sua majestade. Ele está vivo e presente em todo o seu poder. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele é. Diga aí para 2 ou 3 pessoas: tudo aquilo que você precisa, Ele é. Ele é. Nas palavras aqui, para a gente terminar, de George Fox, ele diz: queridos amigos, a quem é o meu amor na semente bendita, que pisou na cabeça da serpente, e é sobre todos, e não muda, que é o primeiro e o último, em quem vocês têm vida e paz com o Deus da paz. Mantenham os seus encontros, e encontrem-se no nome de Jesus, cujo nome é sobre todo nome, e cujo encontro com Ele é sobre todo encontro. É o melhor dos encontros. E não há salvação em qualquer outro nome, mas somente pelo nome de Jesus. E ao se encontrarem em seu nome, onde a salvação está, Ele é o seu profeta, o seu pastor, o seu bispo, aleluia, o seu sacerdote, no meio de vocês, para revelar para vocês e os santificar e alimentar vocês com vida e dar vida para vocês. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Se o objetivo é nos aproximarmos de Deus, o Pai, o caminho é Jesus. Na próxima aula a gente vai ver um pouco dessa direção do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E como é que nós nos aproximamos do Pai? Através do sangue de Jesus, por essa pessoa chamada Espírito Santo, que está dentro de mim e de você. Tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula.